Nasceu no dia, mês e ano em que foi aprovada a Constituição da República Portuguesa. Desde aí tem tentado que a lei seja igual para todos, na possibilidade de gerar um filho, de escolher interromper, de amar quem se quiser ou de morrer. Há quase 15 anos no Parlamento, pelo PS, tem travado batalhas que abanam as concepções da sociedade. Por isso, as discussões são fervorosas, as perdas tornam-se pessoais e as vitórias simbolizam sonhos conquistados. Nada é morno na vida de Isabel Moreira, a deputada socialista, feminista, a mulher que cresceu com a política em casa, que se formou no direito e que se conheceu na libertação das amarras da religião e do conservadorismo. Isabel Moreira, bem-vinda. Muito obrigada e obrigada por essa introdução tão bonita. Isabel, descobri que, através de um professor de filosofia teu, um dos teus filósofos preferidos seria, à partida, Kant. Sim. E então decidi buscar uma frase do livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em que diz: age de tal modo que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de outrem, sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Decoraste a frase e tudo, já sabes a frase de cor. Pronto. É mesmo esse o ponto daquela que é a tua missão. Da moral kantiana que me ficou para sempre. Porquê? É a ideia de ver o outro como um fim em si mesmo, não é? E isso ficou-me cravado para sempre naquilo que eu sou, na forma como eu atuo, e tive de facto um professor excepcional. Eu nunca li um manual de filosofia, eu li sempre os originais. E tínhamos de facto aulas absolutamente extraordinárias, e essa dimensão da moral kantiana ficou para o resto da vida. Mas o que é isto de ser um fim em si mesmo e não um meio? Porque tu nunca podes instrumentalizar o outro, não é? E as pessoas não são instrumentalizáveis, e cada pessoa é um fim em si mesmo. Quer dizer, eu tenho que agir como se cada pessoa encerrasse a humanidade toda em si mesma. E, portanto, é isso que eu tento fazer. Mas usar as pessoas como um meio é uma prática habitual em certos meios, por exemplo, o meio político? Eu acho que a pior coisa que alguém pode fazer, seja no campo pessoal, que seja no campo profissional, seja no campo político, é instrumentalizar pessoas ou esquecer pessoas, porque, por exemplo, agora no campo político é aquele que eu estou a atuar, é eleitoralmente vantajoso não ir ao encontro de determinadas necessidades que sabemos que são reais, mas essas necessidades nesses momentos, ao falar nessas necessidades num determinado momento eleitoral, não é popular. Não é conveniente. Não é conveniente. E, portanto, por exemplo, se calhar não é muito popular neste momento eleitoral defendermos os ciganos. Então vamos omitir. Não é muito popular neste momento eleitoral defendermos as pessoas trans, porque vão dizer que é woke, e o Chega conseguiu que muita gente acreditasse mesmo que há problemas em Portugal por causa de pessoas trans, que é um absurdo total, não é? E, portanto, vamos baixar a voz e não proteger essas pessoas, e não proteger as pessoas ciganas, e desproteger um pouco mais as pessoas migrantes num sentido lato. Mas isso é, de certa forma, isso de certa forma também é instrumentalizar essas pessoas. Que esquecê-las é uma forma de as instrumentalizar. Quando as esqueces, quando as omites do teu discurso afirmativo, também estás a instrumentalizar, porque tu estás a silenciá-las para ganhar votos. E, portanto, estás a sacrificá-las, estás a instrumentalizá-las, sacrificando-as. Também acontece o contrário, instrumentalizar as pessoas LGBT, por exemplo, as mulheres, para ganhar votos. Essa pode ser uma das críticas que foi apontada a alguma esquerda, por exemplo, de usar estas causas para conseguir catapultar uma certa audiência. Bom, eu penso que a história tem demonstrado que as pessoas que avançaram na linha da frente para a defesa da igualdade racial, entre aspas, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais, nunca foram pessoas de início muito populares, e, portanto, foram sempre pessoas que tiveram grandes perdas pessoais, enorme sacrifício, e, portanto, não vejo com um olhar histórico que isso tenha sido uma luta de pessoas que tivessem grande fortuna e grande conforto na vida. O que eu acho é o contrário, é que o desvalor associado a essas causas tem cada vez mais valor económico.
O machismo tem um enorme valor económico, ele está estudado, está contabilizado. Ou seja, há pessoas que ganham com a manutenção do sistema machista. Claro que sim. Nós vemos hoje a quantidade de jovens youtubers que ganham muito dinheiro com um discurso machista, misógino, violento contra as mulheres. Nós vemos como as mensagens machistas, violentas, o estudo económico por trás disso é feito por aqueles que são donos das plataformas, seja da plataforma X, seja da Meta, o que seja. Portanto, isso é sabido. Sabemos como a pornografia é feita de uma forma altamente diminuidora da mulher, é violenta relativamente à mulher e, portanto, se os jovens tiverem como contacto, o primeiro contacto com pensam que é o sexo, é a pornografia reinante, ficam a pensar que o sexo é diminuir as mulheres, é rebaixar as mulheres, é sufocar as mulheres, é cuspir nas mulheres e, portanto, acho que há um enorme valor económico no machismo, na homofobia, no racismo e portanto, que continuam a ser mais do que causas, continuam a ser princípios fundamentais pelos quais a República, através da sua Constituição, a nossa, a tal que eu tive a sorte de nascer no mesmo dia, continuam a ser princípios fundamentais, não tem nada de fraturantes, são princípios pelos quais a Constituição tomou partido. Eu digo sempre que fraturante é a pobreza, não há mais nada que seja tão fraturante como a pobreza, a desigualdade de oportunidades. E são princípios pelos quais todos e todas temos de lutar, e quem não quer lutar tem o direito de não querer lutar, mas quem os ofende tem de ser combatido. Mas uma das questões apontadas à esquerda da parte de algumas críticas que são feitas sobretudo com os resultados eleitorais de 18 de maio é que houve um desfazamento entre aquela que era a preocupação real das pessoas e aquelas que eram as bandeiras usadas por alguma esquerda. O PS, mas muito mais do que o PS, até um bloco de esquerda e outros partidos, mas tu fazes parte do PS. Hoje há algum reconhecimento de meia-culpa nesta questão? Achas que de facto houve um certo destaque que foi dado a certos temas que depois não foi compreendido pelas pessoas ou que não se relacionava com a sua vida do dia a dia, com as suas preocupações do dia a dia? Não, eu penso que este tema já falei até há um ano com a Alexandra Leitão aqui, mas entretanto sim, não, passou um ano e eu penso que isso foi resultados. uma construção que foi feita pela direita e que foi repetida tantas vezes que houve pessoas que se convenceram disso, porque eu não acredito que o facto de se ter conseguido nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, ter-se de facto conseguido melhorar em vários fatores fundamentais da nossa vida, como seja o crescimento económico, a estabilidade orçamental, os salários, o salário médio, a comparação do nosso nível de riqueza médio com a riqueza média europeia, o número de licenciados, o salário mínimo nacional aumentar como aumentou, o número de pessoas que saíram do limiar de pobreza, uma situação de pleno emprego. Portanto, houve fatores de facto altamente que melhoraram muito e ao mesmo tempo ter-se consagrado nos últimos 20 anos o casamento igualitário, a procriação medicamente assistida para todos e para todas, a adoção por casais do mesmo sexo e direitos para os transexuais, eu não acredito que alguém de boa fé diga que estes anos foram dedicados excessivamente a direitos de pessoas que pura e simplesmente não eram pessoas à luz do direito, eram meias pessoas. Porque tem uma questão de uso mediático por parte da direita de dar destaque a certos temas. Que precisam sempre de um culpado. Ora, mais faltava a culpa ser dos negros, porque quando se diz isso, esse discurso é muito perigoso, porque quando se diz isso está-se a dizer o seguinte: as pessoas votaram na extrema-direita porque a esquerda abandonou aquilo que interessa realmente às pessoas que não saem da cepa torta, não conseguem pagar a casa, não conseguem chegar ao fim do dia com o dinheiro suficiente na carteira, não conseguem pagar a escola dos seus filhos ou os custos associados à escola dos seus filhos, têm listas de espera no SNS. E as pessoas sentiram que se prestou demasiada atenção a esses temas. Aceitar esse discurso é dizer que a culpa do crescimento da extrema-direita é dos alvos da extrema-direita. É dizer a culpa é do negro,
a culpa é da negra, a culpa é da lésbica, a culpa é do homossexual, a culpa é do imigrante, a culpa é do migrante, a culpa é do cigano. Ora, isso é absolutamente inaceitável, até porque parte de um pressuposto que no trabalhador que está nos trabalhadores e trabalhadoras que estão numa fábrica a receber o salário mínimo nacional, na Cicasal, por exemplo, que é uma fábrica que eu fui conhecer, conheço bem, maioritariamente feita com trabalhadoras mulheres, ou no mundo do campo, onde estão muitos imigrantes, sem os quais, por exemplo, esta estação nós estaríamos a comer cerejas, não há nesse mundo homossexuais, porque dá a ideia que o mundo LGBT é um mundo que existe no Príncipe Real, à parte, fechado numa casinha. Não, estão em todo lado, não é? Nos imigrantes também há, nos ciganos também há, nos privilegiados, nos não privilegiados, e portanto os homossexuais e os heterossexuais existem nas classes mais favorecidas, nas classes mais desfavorecidas, nas fábricas, no campo, na cidade, no norte, no sul, e portanto esta incapacidade de ver que isto são direitos civis que devem ser conquistados para todos e para todas, sem que ao mesmo tempo se larguem as outras causas, é para mim perigosíssima, e é a mesma que se reproduziu há muitos anos nos Estados Unidos, quando foi preciso, nomeadamente, intervenção policial para que o primeiro negro entrasse na universidade, com manifestações à porta, com bíblias a serem erguidas e pessoas brancas a chorarem, porque seria o declínio do que a América realmente queria, porque se tinha acabado com a doutrina do separate but equal e tinha-se finalmente permitido que um negro entrasse numa universidade sem segregação racial. Eu não posso aceitar uma coisa destas. Vamos fazer uma viagem ao passado, porque de facto os temas LGBT foram um dos grupos em que tu te focaste mais no teu início. Aliás, tens tatuado no braço, acho que já toda a gente em Portugal conhece. É no braço esquerdo, não sei se é coincidência ou não. Ser no braço esquerdo foi de propósito. Para simbolizar todas as igualdades. Eu tinha que escolher uma data e como essa foi uma primeira grande vitória. Exato. 8/1 de 2010, que foi a data em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em Portugal, e tudo começou quando a Teresa e a Helena se queriam casar, e o seu advogado te pediu, enquanto docente da Faculdade de Direito, um parecer para apresentar ao Tribunal Constitucional. E tu disseste logo que sim. O parecer era para quê, exatamente? Para defender que era inconstitucional a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tu conseguiste ir à lei, arranjar razões, provas concretas, sim, que provassem que era ilegal. E porquê que era ilegal? Que era inconstitucional, porque aliás, o artigo 13 já consagrava no número 2 que a orientação sexual era uma causa suspeita, que não se pode discriminar em função da orientação sexual, que todos somos iguais perante a lei, todos temos os mesmos direitos e, portanto, não se pode discriminar em função da orientação sexual. E depois o artigo referente ao casamento consagra o direito ao casamento e o direito a constituir família. E, dos dois juntos conseguiste fundamentar portanto, fundamentei a partir daí, eu e outros. E depois o livro que saiu foi o meu parecer, o parecer do Paulo, o parecer do professor Luís Duarte Almeida e do professor Pamplona Corte Real. Naquela altura eras docente da Faculdade de Direito. Aqui foi o primeiro impacto que tiveste com a resistência institucional às questões LGBT? Foi terrível, porque para mim era uma coisa normal, não me passou pela cabeça não fazer o parecer pro bono. Achámos boa ideia, nós os três. Nem todas as pessoas que escreveram pareceres quiseram publicar em livro, enfim, porque ainda estava a ser decidido pelaquela secção do Tribunal Constitucional e tivemos alguns votos que nos foram favoráveis, isso foi muito importante. Mas nós os três, como éramos docentes, quisemos, embora houvesse outros, quisemos publicar em livro, porque não havia nada em Portugal a defender a inconstitucionalidade da proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e portanto achámos importante publicar em livro. Para mim era normalíssimo, eu tinha feito o mestrado, tinha tido muito boa nota. E houve uma reação física, vocal, por parte de alguns professores quando o livro saiu, quando estava na livraria da própria faculdade. Física como? De gritos, não é? Como é que isto é possível? Olhar para a livraria, como é que ela se atreveu? E depois passei um ano muito duro. Mas a questão era o tema em concreto. O tema era a Isabel Moreira ter escrito aquilo. Eu não podia. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. É de dizer que era inconstitucional duas pessoas do mesmo sexo. E eras tu concretamente que não podias? Ou era por causa do tema em si? Eu não podia por causa do tema em si. A faculdade não podia tolerar aquilo para um certo número de professores. E eu estava há muitos anos a ensinar Direito Constitucional, tinha tido 3 18 na parte escolar do mestrado, tive 18 na minha tese. Começaste a ensinar com 23 anos. Com 23. Sim. Ganhei o concurso internacional. Eu acabei o curso em julho. Fiz a tese para dar aulas, ganhei e comecei a dar aulas em setembro. E
Depois, esses anos todos depois, já tinha feito a tese de mestrado antiga, que demorava muitos anos a fazer, não é? Porque tinha que se fazer primeiro 3 relatórios, parte escolar, depois a tese. E depois, a partir daí, foi um bullying gigantesco, a dizerem, por exemplo, eu via de repente atos administrativos escritos, enfim, por quem de direito, a dizer que eu tinha faltado às aulas, porque estava com um problema qualquer e eu não tinha faltado às aulas, depois tinha que ir com os alunos explicar que não tinha faltado às aulas. Bem, foi um ano muito duro de assédio moral, diário, constante, e eu, às tantas, tinha direito, por uma questão de igualdade relativamente a outros docentes, a dispensa do serviço docente para concluir o doutoramento, e fui chamada a uma reunião só com professores homens, burra, porque nós em causa própria somos sempre piores do que em causa alheia, não pedi ata dessa reunião. Foi-me negada a possibilidade de ter dispensa do serviço docente, e disseram que, inclusivamente, que eu teria de mudar de área, quando eu era docente de ciências jurídico-políticas, e, por exemplo, teria de dar 3 disciplinas diferentes na semana, com horário louco, e ainda assim ter o prazo normal para o doutoramento. Portanto, era evidente que era impossível. Era um castigo. Sim, é um bullying. Era uma morte académica. E eu disse, estamos aí, o princípio da igualdade, onde é que fica? Acabaram de sair daqui pessoas que têm menos tempo de serviço do que eu e têm dispensa de serviço docente. É evidente que eu tenho que dar aulas na minha área. Eu ganhei um concurso para a minha área. Eu ouvi, para isso era preciso que alguém quisesse como assistente, não é? Pronto, eu ouvi isto. E aquilo tornou-se tão duro e o bullying já estava tão horrível que eu pensei, eu não vou estar há 20 anos em litígio com a Faculdade de Direito de Lisboa, porque eu... Mas faz-nos um retrato, ou seja, eram críticas concretas por causa deste tema, aquilo são professores homens com mais de 60 anos. Por causa desse tema, eram professores homens, os principais são conservadores e são absolutamente admiradores do Estado Novo e outros regimes que não aceitam propriamente muito bem pessoas LGBT. Já padeceram, felizmente, nomeadamente um professor em particular muito admirador do regime ditatorial chileno. E, portanto, eu pensei, eu não consigo isto, porque eu cheguei mesmo quase a um esgotamento, porque o assédio era mesmo muito grande. Resumindo, pensei, como é que pode ser isto, não é? Eu estou só a defender que é inconstitucional, mas as outras pessoas podem defender o contrário. Não parecer jurídico, não é não parecer ativista ou algo do género. Era uma coisa académica, mas aí comecei mesmo a perceber, isto vai ser mesmo difícil de travar, porque se eu não posso publicar um livro normal e sou uma académica, o que é que deve ser para as pessoas que estão a tentar que isto seja consagrado? E, portanto... Aí, ao mesmo tempo, teve um lado positivo, porque deu-me aquela vontade de ir para a luta. Estive na fundação do Movimento pela Igualdade e foi aí que deste nas vistas ser ativista a partir daí, porque foi para mim insuportável verificar que se eu, hetero, estando a defender isso, já sofria tanto, o que é que deveria ser a vida privilegiada profissionalmente, de uma pessoa não privilegiada, que não tivesse emprego como eu e que fosse LGBT. E, portanto, eu pensei, eu não posso ficar parada. Portanto, eu fui lá aos recursos humanos, rescindi o contrato, nem sequer o suspendi, rescindi mesmo e disse, não quero ter nada, nunca mais quero ter nada a ver com esta faculdade. Depois, o que foi um problema no início foi depois uma oportunidade, porque entretanto neste movimento onde estiveste, que mencionaste, deste muito nas vistas, e depois o Marcos Prestrelo, que hoje é vice desde ontem. Exatamente, desde ontem. Nós estamos a gravar na semana em que a nova Assembleia começou a cumprir a sua função. Te convidou para o PS com a aprovação ou com a sugestão de José Sócrates, que era na altura o secretário-geral do PS. Na altura, então, tu pensaste, ok, aqui eu não consegui fazer o meu trabalho convenientemente, porque há forças institucionais muito relevantes aqui que me vão travar. Depois, a política foi uma oportunidade de tu cumprires essa missão que começou a nascer em ti. Sim, quer dizer, eu senti que nós demos um passo importantíssimo com o Movimento pela Igualdade, com a pressão sobre o PS para fazer a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. No dia que foi aprovada, foi logo uma vitória muito grande. Mas como eu fiz parte desse movimento e nós sentimos essa vitória tão grande e foi um dia de tanta festa, de tanta alegria, eu, no fundo já estava a fazer política, porque a política não se faz só no Parlamento, não é? Faz todos os dias de diversas formas, mas penso que foi visto com eficácia a forma como eu estive em variedíssimos debates na televisão, na rádio, etc. Prós e contras.
Já. E muitos outros debates. E, portanto... Tu até dizes uma coisa interessante que é que tu tinhas que debater com padres, não era? Isso é sempre. Todos os temas que eu tive que não tivessem a ver... Eu trato muito de temas que têm a ver com justiça, com administração interna, com outras coisas, com saúde, simplesmente não são tão visíveis e foram nesses que eu me tornei visível. Porque em Portugal tudo o que choca com a moral católica geram prós e contras, não é? Ou outro debate Tipo do género. formato, sim. E como Portugal ainda não é materialmente um Estado absolutamente laico, eu sempre contestei o facto de ser-me imposto, a mim e a outros, cada vez que se debate o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a coadoção, ou a procriação medicamente assistida, Ou IVG. ou a eutanásia, ou a IVG, porque é que eu tenho que estar a debater isso com um sacerdote? Porque eu também não vou à Igreja Católica debater alterações ao catecismo da Igreja Católica. Quer dizer, eu não sei porque é que tenho que estar a debater isso com padres, porque em todos estes temas eu debati com padres. E não sei porque é que tenho que estar a fazer isso, com todo respeito, porque acho que a Igreja não tem que ter nenhuma influência na alteração da lei civil, tal como eu não tenho que ter nenhuma influência na alteração da lei canónica. Será que é porque também representa o peso que a moralidade ainda tem no Estado e na sociedade portuguesa? E há um peso grande da moralidade e do lobby moral? Eu acho que nós vivemos dentro de uma ordem moral absolutamente esmagadora. Acho que foi essa ordem moral que impediu que a lei da eutanásia estivesse absolutamente implementada. Estiveste mais de 6 anos com essa lei na mão. Sim. E foi várias vezes ao Parlamento. Foi. E sempre aprovada com mais de maioria absoluta dos deputados. E acho que há uma ordem moral católica que influencia as decisões sucessivas do Presidente da República, que agiu como católico, não agiu como defensor da Constituição e representante de nós todos. Agiu o Marcelo Rebelo de Sousa católico, como agiu o Marcelo Rebelo de Sousa católico e o Guterres católico quando fizeram o acordo para o referendo do aborto, o primeiro. Houve lógicas e influências e não foi normal a forma como o Tribunal Constitucional se pronunciou 1, 2, 3 vezes, sempre às pingas. Esta última lei é totalmente validada, certo, exceto em 2 pontos. Mas que rede é essa de influências que tu mencionas? É feita de que tipo de pessoas? De que tipo de Não, funções, eu acho que de características? é evidente que a partir do momento em que é preciso a promulgação do Presidente e o Presidente é um aliado dessa ordem moral católica, o Presidente fez tudo o que teve ao seu alcance para que a lei não fosse promulgada. Tanto que quando ela é confirmada e ele é obrigado a promulgar, ele próprio pede desculpa perante o seu eleitorado católico e diz: não tive outra alternativa e portanto promulgo. É assim que ele promulga. Isto não é normal. Diz-se: promulgue-se dia tal e tal. É assim que se cumpre a Constituição. Os deputados, se têm a maioria para ultrapassar um veto político do Presidente, o Presidente promulga. Não está quase a pedir das suas desculpa. convicções pessoais. Não está quase a pedir desculpa aos católicos que são contra a eutanásia. Porque a maior parte do povo português, de acordo com todas as sondagens, é a favor da eutanásia. E, portanto, aquilo foi absolutamente infernal. O que se fez aos doentes, o que se fez às pessoas que estavam à espera, às pessoas que já morreram, às pessoas que foram à Suíça e às pessoas que querem pura e simplesmente a liberdade. E em Portugal há muita gente que lida muito mal com a liberdade. E é só isso que se está a pedir. Mas tu falas de uma teia, o quê? De privilégio económico, de privilégio social, de pessoas que têm funções importantes. Sim. Essas influências com o Marcelo, mas também com outras pessoas que estão a puxar pela ou não. Há um lado de imprensa muito forte. Acho que vi coisas escritas diariamente numa certa imprensa que de facto tem dinheiro, tem pessoas que escrevem permanentemente coisas que não fazem sentido nenhum, que evidentemente são lobbyistas, e acho que o Tribunal Constitucional, eu acho que o Parlamento respeitou sempre o Tribunal Constitucional, mas com a devida vénia, o Tribunal Constitucional, se comportar amanhã com outras leis como se comportou com a eutanásia, o aborto é inconstitucional e metade do Código Penal é inconstitucional. Porque usou uma doutrina da indeterminabilidade ad nauseam, que me faz pensar que uma afirmação do feto é demasiado indeterminada e por aí fora. Um homicídio privilegiado, uma especial emoção violenta é demasiado indeterminada e por aí fora. Portanto, introduziu uma doutrina muito perigosa e nesta última investida, a pedido do CDS, da senhora Provedora de Justiça, que abraça muito estas causas e nunca se preocupa com direitos sociais,
o Tribunal Constitucional destruiu todos os argumentos do CDS e de toda essa ala, porque, enfim, eu já tinha refeito a lei tantas vezes que, de facto, e de repente se ali, mas ainda há aqui duas coisinhas que até dá para ler, por interpretação, extinguir essas normas. Do meu entendimento, nem sequer é preciso voltar a ir ao Parlamento. Mas foi suficiente para o CDS e as pessoas do PSD que impulsionaram essa queixa, esse pedido junto à provisora, dizerem não, a eutanásia foi toda destruída. Não foi. O Tribunal Constitucional apenas disse que o objetor de consciência então não tem que dizer porque é que objeta e que o médico especialista deve ser sempre chamado e não apenas a pedido do médico orientador, o que, do meu ponto de vista, é uma desvalorização total do médico orientador. Mas pronto, eu passarei a ler a lei onde se diz deve, tem de, e onde está aquela parte que diz o fundamento da objetação de consciência desaparece. É só isto, mas foi feito de uma maneira que não é normal, porque é uma questão de comparar como é que a eutanásia nasce nos países que têm uma Constituição igual à nossa. E a eutanásia, na maior parte dos países, nasce por imposição do Tribunal Constitucional. Ou seja, não haver eutanásia é que é insuportável para os tribunais constitucionais ou supremos tribunais que nos são congêneres. Em Portugal não, é tudo muito difícil, é ao contrário. Mas quando mencionavas a questão da liberdade e de um certo poder económico, político, social que não quer a liberdade, é porque o que é que esse poder teme com a conquista da liberdade? Aqui, no caso, liberdade para morrer quando se chegar a uma fase em que, à partida, claro, a morte chegará a qualquer momento. Esta lei, na qual tenho muita responsabilidade, é a lei mais restrita de todas as leis relativas à morte medicamente assistida. Mas o que é que temem com a liberdade? Sim, com a liberdade de poder escolher. É como se este apego que existe a uma ordem moral muito ligada aos valores católicos e conservadores entendesse que conferir a possibilidade de escolha, de afastamento desses valores, fosse um ataque aos seus valores, quando não é. A única coisa que se pretende é que quem quiser continuar a viver com os seus valores católicos, os que sejam, quem quiser continuar a achar que o casamento é para toda a vida, que o sexo é para a procriação, que o aborto é pecado mortal, pode continuar a viver assim. Mas o que tem que existir na lei civil, numa Constituição que é não paternalista, que consagra a separação do Estado e da Igreja, que consagra o livre desenvolvimento da personalidade, que eu faça as escolhas que eu quiser, desde que não prejudique terceiros, que rejeita completamente concepções de ser o Estado a desenhar um modelo ideal de pessoa, um determinado fim de vida, um determinado modelo de dignidade. É absolutamente inaceitável que nós continuemos a exigir a uma pessoa, em circunstâncias excepcionais de sofrimento, que ela viva contra a sua vontade. Ela é obrigada a viver, porque nós lhe impomos uma moral que alguém decidiu que é dominante. Isto é, a negação da essência dos direitos fundamentais, que é uma lógica contra-maioritária. Tu própria és, agora em termos de concepções pessoais, és ateia. Mas foste educada para seres hipercatólica conservadora. Estudaste num colégio. Não hiperconservadora. Nem o meu pai nem a minha mãe eram hipercatólicos. Estudaste num colégio católico que estava e está conotado com o Opus Dei, não é? Sim, foi um bocado um acaso, porque nós estávamos no Brasil, onde eu nasci, e depois voltámos na altura. Estavam lá por causa do exílio? Não. Por causa do meu pai, sim. E, portanto, quando voltámos, tivemos 2 anos, porque a minha casa estava na altura entregue a casa dos meus pais a um amigo que ficou mais 2 anos, penso eu, e fomos para casa, eu tinha só 2 anos, fomos para a casa dos meus avós maternos viver, e depois quando voltámos para a nossa casa, eu tinha idade para entrar na escola e o sistema, no fundo o sistema de ensino ainda estava a ser construído, não é? Estávamos nos anos 70, disseram abrir uma escola no final da rua. Portanto, é assim que eu vou parar Era mais próxima, tinha as condições que mas depois, assim que cheguei aos. Era só de raparigas, não era? Era só de raparigas. Quando cheguei aos 12 anos, o meu pai quis muito que eu fosse para a escola pública, mas aí foi responsabilidade minha, porque a escola pública a que eu tinha acesso geograficamente tinha aulas ao sábado até aos 14 anos.
E eu disse, não, eu aguento só mais uns aninhos porque eu quero não ter aulas ao sábado. E portanto, assim, depois fui para a escola pública e foi a melhor coisa que me aconteceu. E depois em miúda tiveste que muitas vezes que ir àquele ritual da confissão, por exemplo, que hoje ainda permanece, aliás, para adultos e crianças. Fiz isto tudo, sim. Que era um ritual que tu não gostavas muito, que era um ritual que te deixava desconfortável. Não, eu não gostava, já falei nisso, porque eu acho que a confissão, pelo menos como era feita naqueles termos, portanto, à porta fechada, com uns quadradinhos em que estamos com uma portinha atrás de nós, tem todas as características de acordo com todos os relatórios que conhecemos, nomeadamente este último relatório sobre abuso sexual na Igreja, tem todas as características que devem ser afastadas para proteger as crianças. É um local privilegiado para abuso sexual de menores, nomeadamente através da palavra. E eu acho que quando estão fanáticos do outro lado a fazerem perguntas sobre quanto tempo é que demora a tomar banho ou quanto tempo ao seu corpo, como já disse isto publicamente, eu sinto que aquilo foi uma situação de abuso. Foi perguntado a ti? Foi, frequentemente. E sempre pelo mesmo padre, e aquilo amedrontava-me muito. Eu era muito nova, eu nunca contei aos meus pais, portanto é destas coisas, já falei que a culpa era minha. Tive muito medo de tomar banho durante alguns tempos, com 12 anos. Com medo que aparecesse, por exemplo, não, porque eu não sabia o que é que queria dizer, eu não tinha noções de sexualidade, não é? Eu não sabia que eventualmente o padre a perguntar-me isso estava era a ter prazer, mas o estar a amedrontar-me, vamos com calma, agora da cintura para cima, depois da cintura para baixo, contemplas o teu corpo ou não contemplas o teu corpo? Vamos, contemplo o meu corpo como? Olhas para o teu corpo como tomas banho? Pensa lá, aquilo era mesmo inquisitorial. Era para ele construir uma imagem na cabeça. Claro. E pensa bem, tocas-te aqui, tocas-te ali. E eu, como tinha muito medo do inferno, porque me foi explicado o que era o inferno, e de facto é uma imagem horripilante, não é? Imaginar uma pessoa arder para sempre. Eu, na dúvida, dizia que sim a tudo. Portanto, demoras-te no banho a contemplar o teu corpo? Demoro. E quando tomas banho, pensa bem, olhas para aqui e para ali, olho. Quer dizer, eu na dúvida dizia-te que sim a tudo. Com medo. Porque preferia pensar assim, nem que seja inconscientemente eu devo ter feito isto, e se eu confessar sou perdoada e não vou para o inferno. E depois comecei a ter muito medo de tomar banho, de olhar para mim, etc. E de facto, isto não é leviano, não tem graça. E eu acho que aquele colégio foi, no meu caso, acho que com certeza teve professoras ótimas, fiz amigas para a vida, mas houve coisas ali que são situações de abuso. Houve conversas com preceptoras e da associação da menstruação a pecado, ficarmos avisadas que os homens são o caminho do pecado e que a menstruação apareceu e, portanto, agora estávamos prontas para pecar. Era assim que isto era apresentado e foram realmente situações que, pessoalmente, me deixaram marcas muito negativas, com muito medo do meu corpo, com muito medo da sexualidade, com muito medo dos homens e até, enfim, com alguma tendência para... Com medo de sentir o meu próprio corpo. Os efeitos tu vês mais tarde, não vês naquele momento, não é? Vês quando és uma mulher adulta. No momento és pequenina, eu lembro de fazer perguntas que as pessoas achavam muito estúpidas, porque não sabiam que eu estava a passar por isso. Por exemplo, perguntar a tios meus assim um bocadinho ao calhas, perguntar se ele ia para o céu quando morresse. E ele dizer, claro que vou, vai toda a gente, porque as pessoas eram bondosas, não é? E eu pensava, ai que sorte, ele nunca deve ter feito aquelas coisas que me são perguntadas. Eu não tinha feito nada, não é? Eu nem sabia o que era o sexo aos 12 anos, mas eu hoje, até a falar, e tive a oportunidade de falar com algumas das pessoas que fizeram aquele relatório sobre os abusos sexuais, e escrevi sobre isto. Escrevi desabridamente um artigo sobre isto, sobre o que se passou e recebi mensagens de pessoas que estiveram envolvidas no relatório sobre o abuso sexual de menores a darem muita força no sentido de ter exposto isso, porque repara, se o padre é o representante de Deus na Terra e Deus é homem, o problema é duplo. Porque se eu estou de joelhos com 11 ou 12 anos, com os quadradinhos, a falar com Deus, que é homem, que é um representante de Deus na Terra, qual é a possibilidade para uma criança que acredita isto de ele me estar a fazer mal e da culpa não ser minha? Qual é a possibilidade de uma criança estar a ouvir, mas confia, ouve com atenção, tu contemplas-te a olhar para o teu corpo, mas o que isso quer dizer? Mas olhas demoradamente,
Olhas para. Vamos começar devagarinho. Pensa agora da cintura para cima. E o que é que faz? Qual é a possibilidade, se eu acredito que aquilo é a representação de Deus na Terra, que defesa é que eu tenho? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E Deus ser homem é um problema. Sobretudo quando estás de joelhos, com 12 anos, à frente de Deus. E mais tarde, enquanto adulta, onde é que tu te viste em situações em que vias a menina desprotegida e a querer dizer que sim porque acha que tem que dizer que sim? Ou que acha que tem que ser premiada? Quando percebi que era abusável. E quando tive que construir um esqueleto mental, como se fosse todo um leitor contra abusos e uma sabedoria que me fizesse diferenciar a minha enorme vontade de ser empática e de ajudar e de dar colo e de curar, entre aspas, e de ser muito maternal com os homens, diferenciar isso de ser abusada. E portanto foi um trabalho que fiz. Tu até escreveste uma vez uma crónica sobre, há uns anos, muitos anos, sobre violação. É isso que te estás a referir agora também. Sim, tu aliás mencionas que tiveste várias histórias que te fizeram desacreditar nos homens. Não, eu nunca desacreditei nos homens, no plural. Eu nunca. Até porque eu tenho referências masculinas absolutamente maravilhosas. O homem que eu mais amei na vida foi o meu pai. Por várias razões. Não só por ter sido um amor incrível, explosivo, tudo que um pai deve ser, fraterno, como ser aquilo que toda a gente devia praticar em casa, que é, o meu pai dizia que a tolerância era uma atitude altiva e que ninguém deve tolerar ninguém, tem que se respeitar. Ele detestava a palavra tolerância e tinha um enorme respeito por mim. E valorizava a diferença. E, portanto, quando eu vi tanto ódio à minha volta para eu estar a defender aquelas causas, mas também tanto amor, não é? Das pessoas que estavam a ver esses direitos serem consagrados. E ter uma pessoa tão mais velha e que vinha de onde vinha e do mundo moral de onde vinha, que não só respeitava, como dizia, vai para a frente, não te deixes ir abaixo, estiveste muito bem, estás a falar muito bem, que a apresentação do livro estava na primeira fila. Quer dizer, ele parecia muito mais novo do que pessoas que eu via deitarem ódio, quer dizer, e tão acolhedor, e tão colo, e tão a celebrar tudo o que eu fazia e com tanta admiração, e que abria os braços a dizer bom dia, revolucionária. E tão, quer dizer, é impossível um amor tão que te valide tanto como o que eu tive do meu pai. Um dos meus melhores amigos era o meu irmão que morreu há cerca de 4, que morreu na pandemia há cerca de 4 anos, e também diferente de mim. Ele chegou a ter uma participação autárquica no CDS, mas como ele era o terceiro e eu a quarta, éramos muito, muito amigos, e foi sempre uma referência de enorme lealdade, de graça, de sentido de humor, de desapego material, e portanto eu tive referências masculinas muito, muito boas, mesmo muito boas. Os meus outros irmãos também. Nós somos 3 rapazes, 3 raparigas. Depois, em sobrinhos, as mulheres esmagaram. Portanto, aquilo hoje em dia é uma república feminina. E tive também uma família muito matriarcal. Tiveste sobretudo exemplos daquilo que... A minha mãe é a figura dominante, é uma mulher muito forte, muito empoderada em termos opinativos, em termos de poder, das pessoas olharem como referência, das pessoas que olharem como a que dirige, a que toma as rédeas. É uma pessoa com um humor assim, tipo Ricky Gervais, estás a ver, para cima. Muito irlandesa, tem um pai irlandês e, portanto, tem um humor muito explosivo. É a mulher mais forte e mais corajosa que eu conheço. E a minha família é esta. O meu pai rendia-se mesmo, dizia, pronto, ela manda, pronto, e gostava disso. E, portanto, eu não tive isso. E, portanto, eu nunca tive uma descrença nos homens. Eu tive... Experienciaste a violência. Eu experienciei de uma forma muito dura e de formas muito diferentes vários tipos de violência, e o que tive foi que
perceber muito bem a realidade patriarcal e machista em que vivemos e criar defesas, não confiar tão cegamente, não me entregar tão à primeira e proteger mais e acreditar que, claro, que há homens absolutamente maravilhosos, mas temos que ter cuidado connosco e temos que não confundir aquelas coisas que eu estava há pouco a dizer que não podem ser confundidas. Sobre o teu pai, vamos falar sobre uma das grandes referências tuas. Um homem de direita, foi ministro de Salazar, do Ultramar, professor catedrático, histórico, líder do CDS, e tu, Isabel, de esquerda, socialista, feminista. Já mencionaste, mas eu queria que explorasses mais esta parte. Podem dois mundos que parecem aparentemente incompatíveis terem mais em comum do que aquilo que os separa? E vou já também adicionar, porque tu tinhas tudo para seres também de direita. Tinha. És uma pessoa privilegiada, podemos dizer assim, económica, socialmente. Vens de uma casa onde se falava de política com um pai líder histórico do CDS. À partida, em termos até de classe, seria essa a tua identificação. Sim. Como é que isso foi visto internamente e, de facto, se duas pessoas de dois mundos diferentes em termos de ideologia, digamos, se podem tocar? Esquecendo eu do vou pai. tentar dizer coisas diferentes do que eu digo sempre. Eu acho que o facto de eu ter gostado da academia e o meu pai era académico, ter ido para o ensino, ter gostado de política e o meu pai ter sido político, mesmo tendo opções diferentes, deu-nos uma proximidade específica que mais nenhum irmão ou irmã meu tem com o meu pai. Não estou a dizer que a minha proximidade é maior. Estou a dizer Há uma que identificação. é evidente que de todos os filhos e filhas eu sou a mais parecida com ele. Em termos de gostos. Estar na vida até. De gostos. O que é que o meu pai gostava? De estar com pessoas, de conversar, de falar, de dar aulas e de política. E de escrever e de ler. O que é que eu gosto? De estar com pessoas, de dar aulas, de estar numa sala de aulas, de ler, de escrever e de política. As opções é que são diferentes. Depois, eu sou uma privilegiada, mas sou uma privilegiada porque o meu pai é uma exceção à regra. Porque o meu pai nasce numa situação de enorme pobreza. Ele é de onde? Grijó de Valbenfeito. Com uma mãe que costurava para fora, lavava casas, e é um milagre. E ele achava os pais uns heróis que, enfim, quando ele tinha alguns anos na aldeia, alguém achou lá que ele era muito inteligente e faz um enorme sacrifício. Não sei se o nome, Adriano Moreira. Nos anos 20, de virem para Lisboa para uma casa sem água e sem eletricidade. E dormiam todos no mesmo quarto. Para o menino estudar, não é? Com o sonho do meu pai ser alguém. O meu pai, com 9 anos, começou a dar explicações a polícias pagas. Foi aí que ele começou a trabalhar. Explicações de português para eles fazerem o exame da 4ª classe, porque o meu avô conseguiu entrar na polícia. E, portanto, eles têm aquele sonho. 10 anos depois tem a irmã do meu pai. E conseguem que o meu pai tire um curso superior e que a minha tia tire o curso superior de medicina. Mas o meu pai tem uma juventude extremamente marcada pela pobreza, pela privação. Foi tudo contado a ti e aos teus irmãos. Tudo contado e marca o ele ser democrata cristão e adepta-se da doutrina social da Igreja. Marca muitas das coisas que ele escreveu. Porquê a questão da Igreja? Porque é essa parte? A doutrina social da Igreja. Que tem a ver com muito aquilo que ouvimos nos últimos tempos do Papa Francisco. Com a Rerum Novarum, por exemplo. Era uma espécie de Bíblia para o meu pai. A questão do privilégio dos pobres terem que ser o centro a primeira preocupação da governação. E eu olhar para as memórias do meu pai, começam com uma carta aos filhos sobre o que é a pobreza e, portanto, eu sou muito marcada por isso. Por o meu pai ser alguém que acredita que a Europa foi feita pela democracia cristã e pelo socialismo democrático. Por o meu pai ser alguém que foi a pessoa mais desprendida que eu conheci até hoje. Eu nunca vi o meu pai comprar nada para ele. Nada. Nunca vi o meu pai comprar uns sapatos. Se a minha mãe não comprasse, eu não sei, acho que ele tinha andado descalço a vida. O meu pai tinha uma preocupação na vida. Nós, depois nós e depois nós. E, portanto, era absolutamente desprendido. E, curiosamente, em matérias sociais éramos bastante parecidos. Em termos de preocupações com os direitos sociais,
Eventualmente a minha via de chegar lá era diferente, mas éramos bastante parecidos. Ele, por exemplo, na altura da Troika, e estávamos com os discursos bastante alinhados. Ele, aliás, assinou o manifesto pela renegociação da dívida, não é? Portanto, havia ali coisas em que se encontravam. Que nos encontrávamos. Depois, coisas em que eu fui radicalmente diferente. As questões LGBT, o aborto, a eutanásia, o ser ateia, mas isso ele via como também decorrência da liberdade que ele fomentou e promovia. E que sempre quis que eu fosse a mulher que eu quisesse ser. Sempre me deu os instrumentos para eu ser a mulher que eu quisesse ser. E sempre me disse para eu não me deixar definir por ninguém. E depois eu sempre tive lá em casa muitos amigos de esquerda. Do meu pai, de esquerda, de direita, sempre foi muito rica a minha casa. Mário Soares frequentava a tua casa, não é? Sim, Casa muitos, do teu pai, dos teus pais. O Tiago Carvalho dos Santos era o melhor amigo do meu pai, e portanto víamos com a irmã do meu pai é do PCP, portanto havia uma diversidade democrática. E sobretudo há uma coisa que é imbatível, que é o amor que se tem um pelo outro. Mas sei que recebeste alguns insultos por parte do público em geral por causa de seres tão diferente do teu pai Adriano Moreira, certo? Sim, quase certo. como uma traição a ele. É como se... É assim, eu também percebo mulher, porque eu nunca vi muitos insultos ao Paulo Portas pelo Miguel Portas ser do Bloco de Esquerda, não é? Quer dizer, este assunto é muito mais trazido relativamente a mim do que, por exemplo, Miguel Portas e Paulo Portas, não é? E o amor dos dois também era inegável. Acho que se as pessoas se lembrarem do discurso que o Paulo Portas fez quando o falecimento de Miguel Portas, não há ninguém que não se comova com aquilo. É um amor entre irmãos brutal. O mesmo que eu sentia pelo meu irmão. Absolutamente igual. Tenho a certeza que a dor que eu vi na cara do Paulo Portas é muito semelhante à dor que eu senti quando perdi o meu irmão. Eu mais tarde vim a perceber isso. Achei que nunca ia passar por isso, porque achamos sempre que vamos ser poupados a uma coisa dessas, e depois também me aconteceu. Agora, a ideia de eu, mulher, hetero, estar a defender aquelas causas e ter vindo do lado de lá é visto como quase uma traição de classe, não é? E, portanto, com o pai que tem, como é que é possível? E depois é do tipo, ela está daquele lado... Uma vergonha para o pai, não é? Quase. Não, é uma vergonha, uma degenerada, uma traidora de classe, e ao contrário das pessoas que estão do lado dela, ela conhece o nosso lado. E, portanto, eu sou uma adversária... de forma intencional. Não é isso. Eu sou uma adversária pior, porque eu conheço os segredos deles. Ok, exato, conheço as armas todas. Eu conheço as armas, não é? Eu conheço os sítios, os lugares, os livros, eu conheço tudo do lado de lá, não é? Olha, outra associação muitas vezes feita é que quando está a defender uma causa, sobretudo em causas tão fraturantes, como tu disseste há pouco, não são fraturantes, mas causas que mexem com a sociedade, é que se a pessoa defende essa causa é porque tem que fazer parte automaticamente dessa causa, tem que ser a sua identidade também. E isso também é uma questão que é transformada até em insulto muitas vezes em relação a ti, que é, se defendes tantas questões LGBT, por exemplo, é porque tens que ser lésbica. Isso. Qual é que é o problema desta associação tão direta? Porque é que ela é errada? E lá está a coisa kantiana, não é? Eu não consigo sentir-me absolutamente livre e absolutamente a viver numa democracia plena se os outros e as outras também não o forem. E, portanto, eu ter direito a casar, eu ter direito a uma PMA, eu ter direito a adotar com um homem, para mim é inaceitável se todos e todas não o tiverem. E, portanto, eu sinto em mim uma ilegitimidade até de exercício desse direito, enquanto todos os outros não o puderem fazer. Mas há quase aqui um voyeurismo de tentar perceber, afinal, qual é que é a tua identidade também. E sobretudo por eu ser mulher, é sempre a misoginia em que vivemos, porque eu acho que se eu fosse homem a coisa não acontecia tanto, porque eu acho que há um olhar muito estético para a questão da sexualidade. E a questão de confundir-se, o estarmos a debater a identidade e o direito à identidade das pessoas, as pessoas serem o que elas são sem que a lei discrimine com isso, e a confusão com o que é que as pessoas fazem na cama. E, portanto, as pessoas estão a pensar, eu estou a debater o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas estão a pensar no que é que as pessoas fazem na intimidade. E isso é uma coisa que causa repugnância.
E causa E tu não cabes nesse modelo que as pessoas à partida... Causa repugnância diferente se for homem ou for mulher, e isso é politicamente usado como arma. Porque a repugnância é maior se forem dois homens, porque a masculinidade está construída num modelo altamente dominação, submissão e em que, enfim, toda a construção fálica masculina é uma construção de dominação das mulheres e até de subjugação, por exemplo, em cenário de guerra, como sabes. E, portanto, todos os argumentos que foram atirados contra os direitos LGBT foram sempre usando homens. Onde é que já se viu dois homens a criarem uma criança? Onde é que já se viu dois homens a mudarem fraldas a um bebê, associando a abuso sexual de menores, de uma maneira absurda, como aliás Luís Montenegro fez na declaração de voto, quando da revisão constitucional, que consagrou a orientação sexual no artigo 13, número 2. Que eu saiba, ainda não se arrependeu, ainda não pediu desculpa, portanto, para mim, ele ainda está associado a essa vergonha. E mas foi sempre... assim a declaração que fez? Foi essa... A declaração de voto que ele fez com exílio de apegados e outros faz uma associação clara entre orientação sexual e abuso sexual de crianças. Mas a associação é sempre homens. Dizem sempre, onde é que já se viu dois homens? Onde é que já se viu dois homens? Mas porquê? Porque é o poder sexual, a imagem, sim. Eles sabem, quando atacam e usam a imagem de homens, que para o imaginário vai causar mais repulsa dois homens a acariciarem-se, a beijarem-se, a penetrarem-se, ou o que seja, que a mim causa, pelo contrário, para mim é uma coisa que me sugere beleza, do que se forem duas mulheres. No caso, também por isso, é imaginar que eu, para estar tão envolvida nisto, só pode ser porque também sou lésbica e usam lésbica como insulto. Não há nada de errado em ser-se lésbica. E começam logo a imaginar, não é? Porque há ali qualquer coisa que ainda está muito ligada à ideia de pecado, não é? Mas também não cabes nesse estereótipo de lésbica de acordo com o estereótipo e com o preconceito existente. Também é por isso. Também. Mas a ideia é também a do pecado, não é? Até porque uma lésbica não tem... As lésbicas são muito invisíveis. Aliás, como te lembrarás, quando foi conquistada a procriação medicamente assistida para todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual ou do seu estado civil, foi a lei mais difícil, porque combinava orientação sexual e género. E, portanto, era uma bomba relógio o direito ao corpo livre da mulher. Era uma bomba relógio, não é? Mulheres e, ao mesmo tempo, lésbicas. Quer dizer, era o preconceito máximo. E também tem a liberdade, que falámos há pouco. Foi a última lei. E foi a menos noticiada. Ninguém ligou nenhuma aquele dia. Mas também tem a ver com... Mas dizes que foi mais difícil porquê? Porque era uma lei que dava poder às mulheres. Das mulheres sozinhas, sem nenhuma relação com os homens, ou sozinhas, ou unidas de facto ou casadas com outras mulheres, terem um filho, biologicamente. Isto rompe com tudo, não é? Quer dizer, dar esse poder às mulheres... Se precisas de um homem para ter um filho, então por que é que precisas dele, não é? E, portanto, o que acontece é que as mulheres, as lésbicas, são altamente silenciadas, porque tu não consegues, de acordo com o padrão machista vigente, sexualizar uma lésbica, porque é como se a lésbica, aliás, nem tens como desvirgindar uma lésbica, de acordo com o padrão machista vigente, não é? É como se as lésbicas não tivessem sexo. Isabel, tu tens uma postura muito firme, combativa, determinada, são palavras que eu encontro para a distinguir, e que muitas vezes é alvo de críticas de outros partidos políticos, já sabemos, críticas públicas e insultos até na Assembleia da República, sobre os quais também já falaste, algumas críticas também mediáticas das pessoas em geral. E agora pergunto-te, esta postura firme, combativa, determinada também te causou críticas internas? Ou celeuma? Não, porque eu acho que isso é qualquer coisa que fica. Por exemplo, o primeiro debate de prós e contras já foi há quantos anos, meu Deus? Há tantos. Mais de 15. Mais de 15. Aí sim, fui muito agressiva, porque eu nunca tinha ido a um debate, eu não sabia quando eu tinha o microfone se era interrompida, as pessoas não deixavam de me ouvir, etc. E, portanto, foi um debate muito aceso e muito complicado, não é? Havia muita gente a gritar do público. Desde aí, quer dizer, eu, por exemplo, estes 6 anos de debate de eutanásia, eu desafio qualquer pessoa a ver um debate meu na televisão alguma vez que eu não tenha estado a falar com esta postura, sempre com a voz muito pausada e num registro de calma
quase olímpico. Mas eu pergunto, porque o tema era esse, porque tinha que estar com essa postura, sempre. E, portanto... Mas internamente o teu estilo sempre foi respeitado e incentivado? Ou sentiste também algum constrangimento interno? Não, de vez em quando aquela coisa de vai com calma, não te enerves, não sei o quê, que nunca se ouve dizer a homens que estão sempre aos gritos, que gritam no Parlamento, gritam nos debates televisivos, gritam na rádio, mas os homens não precisam ser avisados de nada, não é? Mas isso não sou só eu. Sim. Há mais mulheres que passam pelo mesmo. Claro. E essa postura, ou tu, enfim, teres construído o teu percurso como construíste, já te limitou em assumir certos cargos internamente? Estou a pensar, por exemplo, tu com o interesse e com o que dedicaste já a estes temas da igualdade e das desigualdades sociais e das mulheres, LGBT, etc., terias à partida um caminho traçado para seres secretário de Estado da Igualdade, por exemplo? É verdade, nunca me convidaram. Mas gostarias de ter sido, por exemplo? Depende. Eu, se me convidassem para ser secretária de Estado da Igualdade, eu diria: está aqui o meu caderno de encargos dentro do que é o quadro do Partido Socialista e o programa do Partido Socialista. Eu vou poder fazer isto. E diziam-me: vais. Se me dissessem não, eu dizia que não queria ser. Porque eu nunca admitiria ser uma secretária de Estado que não pudesse fazer coisas de facto. E que não tivesse meios para fazer coisas que são urgentes. E, portanto, eu perguntaria primeiro, com humildade, porque o ministro ou a ministra convidam, não é? E, portanto, ou se fosse ministra da Igualdade, eu diria: muito bem, eu vou poder fazer isto, vou poder? Isto vai ser assumido? Dir-me-iam sim, eu aceitaria. Há sempre vários fatores. Não, sim. Eu não aceitaria. Há sempre muitos fatores para as eu escolhas. Eu queria condições. Mas o que é que achas que esteve na origem de tu estás mais indicada para um cargo de deputada, por exemplo, uma função, não é um cargo, e não ter sido apontada para aí? O que é que tu indicas ou pensaste Porque sobre eu isso? Acho que o PS valoriza muito o meu trabalho parlamentar, o meu papel de combate diário e de assunção de posições, por vezes livres, que... mesmo que de vez em quando estoem um pouco do PS, em vez de dividir, somam, na verdade, somam votos, e porque é boa essa pluralidade no PS, e quando estás no governo não podes ter opinião absolutamente livre, estás vinculada à posição do Primeiro-Ministro, ponto final. E o facto de ter tido algum espaço nos mídia, tenho vindo a ter, também é visto como algo de positivo e de angariador. E nesse sentido eu tenho mais peso ali. És vítima do teu próprio sucesso. No fundo, sim. Imagino que seja por aí. E há uma coisa: eu gosto muito de ser deputada. Eu gosto do Parlamento. Porquê? Todos os dias que entro naquela porta sinto tudo menos. Nunca me aconteceu entrar assim, sem reparar. É mesmo. Isto é a casa e aconteceu-te da entraste e ficaste triste, como por exemplo ontem, que foi o primeiro dia da nova Assembleia? Muito. Ontem fiquei muito triste no dia das eleições, mas ver, não é? Ver a configuração do Parlamento, ver a Guiar Branco falar da liberdade de expressão como sempre fala, e depois logo, mas pedir, enfim, respeito uns pelos outros, e logo a seguir ver André Ventura a dizer: este lado do Parlamento, assim com aquela mão do género, varre tudo, não é? Não conta para nada a partir de agora, e acabou a Terceira República, porque ele não diz segunda, não é? Ele acha que o fascismo foi uma república normal, democrática. E vai ser o fim da Terceira República, e agora é que vamos mudar a Constituição, e não estou para ouvir, não sei o que é que ele usou, mas floreados de Abril, ou como que diz, balelas de Abril, e não sei o quê. Aquilo fez muita impressão, porque eu pensei, foi muita gente a votar numa pessoa que é um oportunista, um populista e alguém que está disposto a tudo e que não tem uma solução para o problema ou problemas dos vários grupos que votaram nele. Mas o que te sentiste ontem foi também, até do ponto de vista da imagem, um choque brutal de é um choque de enorme, o país estar ali representado. Sobretudo porque eu estou há suficientes anos na Assembleia para ter estado do lado da oposição contra a Troika, mas foi sempre leal. Podíamos estar zangadíssimos com a política da austeridade ou para além da Troika, com certeza, mas eu acho que foi convicta por parte de Passos Coelho. Eu não concordo, eu acho que foi uma desgraça, eu acho que foi um erro achar que era pisando em determinados grupos que já não aguentavam mais, achar que era por ali, pelo sacrifício que íamos... Acho que foi um erro, mas eu acho que ele acreditava nisso.
Eu acho que ele acreditava nisso. E eu estava na oposição e fui ao Tribunal Constitucional contestar os orçamentos de Estado para a devolução dos subsídios de férias de Natal e felizmente eu e o grupo que fomos ganhámos. Logo no início, isso foi bem no nunca foi início. desleal. Fomos sempre. Aquele Parlamento era ordeiro, éramos capazes de ir almoçar e numa mesa estar uma pessoa desde o CDS ao PCP, quer dizer, era ordeiro, era democrata. As pessoas que lá estavam gostavam da democracia parlamentar. Depois experimentei passar a ter uma maioria de esquerda. Portanto, eu vi uma maioria de direita e vi uma maioria de esquerda. E num par de anos vi isto a acontecer. Enfim, a reflexão interna vai ter que ser feita pelo PS, já está a ser feita, certo? Claro. Pergunto-te se. Quer dizer, não foi propriamente aquilo que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse havido mais reflexão antes de uma candidatura a anular a possibilidade de outras candidaturas. Está feito, vamos em frente. Achas que dessa reflexão que está a ser feita, uma das conclusões pode ser que houve um excesso de confiança neste bipartidarismo intocável e que seria sempre uma alternativa entre o PS e o PSD e, portanto. Acho que sim, mais atrás, talvez sim, no tempo de António Costa, mas eu acho que a reflexão tem que ser muito mais profunda do que isso, porque como o fenómeno não é só português, Claro. e como a extrema-direita cresce como cresce noutros países em que as apostas que foram feitas para combater a extrema-direita foram diferentes e ela cresceu de qualquer maneira, a reflexão tem que ser um pouco mais profunda Mas até do aí que também isso. houve um excesso de confiança de que não chegaria cá, pelo menos com esta velocidade. Exatamente, até porque houve países em que cresceu muito mais lentamente. Por exemplo, os países que apostam mais na educação para a cidadania e na educação para o que é democracia e o quanto custa conquistar a democracia, o que é que ela significa, o que é democracia, são os países onde a extrema-direita demora mais a crescer e onde, em crescendo, ainda assim fica estancada. Não é governo, é o caso de Espanha. E não é por acaso que a extrema-direita ataca a educação para a cidadania. Finge que é por causa de transexuais, casas de banho, aquelas coisas que é para as pessoas ficarem baralhadas, porque não é nada disso. Mas, na verdade, é um ataque deliberado à democracia. O que querem é que as pessoas fiquem dormentes relativamente ao que é que significa a democracia. Porque se eu não souber bem o que é democracia e perder a sentido de intermediação, os sindicatos estão a morrer, deixo de ir à igreja, deixo de ir à junta de freguesia, deixo de ir à coletividade A ou B ou C, fico sozinha e fico a olhar para o computador, fico com o algoritmo e começa a entrar aquilo tudo pela minha cabeça e quem tiver mais dinheiro é quem me põe mais coisas na cabeça e está tudo bem, e ganham. Mencionaste agora a questão do líder, preferias que tivesse havido uma reflexão antes enfim, José Luís Carneiro irá avançar. Pergunto-te se é agora a altura, já perguntei há um ano a Alexandra Leitão, que esteve aqui no primeiro episódio, dona da casa, mas pergunto se seria agora a altura, com mais reflexão, de termos a primeira mulher líder do PS. Eu gostava, eu gostava que se houvesse uma reflexão, que surgissem candidaturas e que houvesse disputa, porque essas disputas foram sempre importantes no PS e as moções perdedoras serviram sempre de reflexão. Isso aconteceu, aliás, desde sempre. Moções que não foram as ganhadoras também serviram para reflexão. Isso foi sempre muito importante e muito rico no PS. Se simultaneamente dessa reflexão surgisse uma candidatura na qual eu me revisse e que fosse uma mulher, seria de quem, por exemplo? Seria excelente. Eu acho que agora que já só é José Luís Carneiro, acho que é indelicado estar a dizer, mas acho que há imensas mulheres no Partido Socialista que estariam preparadíssimas para ser secretárias-gerais. Eu acho que mesmo ultimamente, olhando para o trabalho da Mariana Vieira da Silva, olhando para o trabalho da Alexandra Leitão, olhando para o trabalho de pessoas que ocuparam cargos ministeriais fundamentais durante a pandemia, quer o da saúde, quer o do trabalho, da justiça, como a Francisca Vanudan. Quer dizer, não faltam mulheres. Não estou a dizer que elas todas querem, mas que o PS tem muitas mulheres que deram provas dadas fortíssimas, tem, e que são muito boas. Agora, neste momento, está feito, é o José Luís Carneiro, de quem, aliás, eu sou amiga, dou muito bem com ele. Ele foi muito colaborante esta legislatura muito curta, ajudou-me a mim pessoalmente, porque eu era coordenadora da primeira comissão e sempre que lhe pedi ajuda para as questões da administração interna foi impecável. Ele é mesmo uma pessoa que gosta de trabalhar em equipa, de colaborar, e portanto eu apoiei o Pedro Nuno Santos e, ao contrário de outros, nunca tive que dizer mal de José Luís Carneiro para apoiar Pedro Nuno Santos. Simplesmente eu achei que era o melhor candidato no momento, com aquelas duas candidaturas apresentadas. E agora como é que se dá a volta a isto para que o PS volte a ser segundo ou quiçá primeiro? Neste momento o PS tem que fazer uma coisa, que é
unir-se como nunca. Como nunca. Os nossos adversários não estão dentro do PS. E, portanto, não há paciência para estrelas televisivas à conta de dizer mal dos camaradas. Não há tempo para isso. Refere-te a Sérgio Sousa Pinto, por exemplo? Não me refiro a ninguém em particular. Refiro-me a pessoas que perdem tempo com tricas internas ou a mandar para os jornais coisas que são ditas nas reuniões para dizer que dentro da reunião de grupo parlamentar há isso, há B, que é uma coisa que eu nunca percebi como é que alguém é capaz de fazer. Neste momento temos que estar unidos como nunca, havendo liberdade de expressão, com certeza. Quem sou eu? Eu sempre que discordarei, mas nunca discordarei largando desprezo ou diminuindo o outro, etc. Mas temos de estar unidos e perceber que nós estamos num momento em que pode estar em causa salvar a democracia. E, portanto, o Partido Socialista tem que rapidamente ganhar o lugar de líder da oposição. É por isso que está a lutar neste momento. Passo a passo, não é? Neste momento, formalmente o líder da oposição é o Chega. E o que o PS tem que ser, com a forma como apresenta propostas, como apresenta uma ideia para o país, como reconquista o seu eleitorado, como desmancha uma a uma as ideias do Chega, não é dizendo que o Chega é isto ou aquilo ou aquilo outro, não é parangonas. É redebatendo as soluções do Chega, que são nenhumas, que é um partido que apresenta um quadro macroeconómico retirado do Conselho de Finanças Públicas e um programa de governo absurdo, ridículo, que explodiria com o país. Mas quais é que são as ferramentas que o PS não usou ou que deveria usar agora para conseguir... Porque tem que ir buscar ferramentas novas. Tem que usar ferramentas novas, tem que se modernizar, tem que falar para as pessoas, não pode ter cartazes abstratos, tem que usar mensagens concretas. Uma pessoa tem que estar numa determinada zona do país e houve uma mensagem do PS e perceber esta mensagem é para mim, é para isto, é isto que a zona do país precisa. A simplificação foi uma das razões pelas quais o Chega ganhou, não é? Pronto, mas há simplificações honestas e simplificações desonestas, mas tem que, longe de mim ter uma reflexão já feita neste momento, não é? Longe de mim, não sou capaz de já ter feito uma reflexão de lá para cá, mas o PS tem de se unir e tem de lutar para ser líder da oposição de facto. E não pode, neste momento, cruzar os braços e dizer, bem, agora a minha responsabilidade única é viabilizar o PSD pelo seu governo. Não pode ser isto, não pode ser o colo do PSD. Tem que mostrar projeto, tem que mostrar ideias, tem que mostrar porque é que tem que confiar no PS outra vez e não pode cair no erro outra vez de se vincular cedo demais a coisas como o PS tem que ter um candidato presidencial do PS. Porquê? Não tem que ter. Logo se vê. Às vezes mais vale não nos vincularmos a ideias que depois, mais tarde, não nos podem ser úteis. Podem não nos ser úteis. O PS dizer que no seguinte cenário vota assim, no seguinte cenário vota assim, no segundo cenário vota assim, não tem que se comprometer logo. Quer dizer, é arranjar outro tipo de estratégia, mas sobretudo a questão é de fundo, é de programa, é de clareza, é de voltar a estar onde deixou de estar, é estar nas escolas, é estar nas universidades, é estar nas associações, é reativar o sindicalismo. É uma tragédia se o mundo do trabalho deixa de ter a mediação que tinha, é uma tragédia se o mundo do trabalho fica entregue a grupos inorgânicos. Isto também tem um peso mental em quem leva a política muito a sério, que é o teu caso. Como eu disse no início, nada é morno para ti. Não, nada é morno. Estes resultados e esta luta constante também tem um peso mental, também tem um custo de saúde mental para ti, porque desgasta. Não é só para mim. Os altos e baixos. Eu vejo muitos camaradas. Sim, mas estou aqui a falar contigo. Sim. Eu acho que, aliás, tenho dito muitas vezes, eu acho que a questão da saúde mental na política é completamente tapada. Mas quais é que são os efeitos práticos? Por exemplo, desde 18 de maio, que foi um dia terrível, imagina, uma noite terrível para ti e para muitos do PS e não só. E mesmo antes, eu refiro-me, nem é só este resultado, é mesmo antes. Quando as lutas os temas todos que tu tratas, sim, há sempre vitórias, derrotas, uma lei que tem que passar várias vezes. Caso eutanásia, por exemplo, a eutanásia com tantos, quase vitória. Depois o Presidente veta, vitória, o Presidente manda para o Tribunal Constitucional, vitória, tem que reformular. Vitória. Isso é um desgaste mental também, isto não é só um trabalho, é também uma missão tua. Conhecer pessoas que eu conheci, que morreram, com quem eu falei, não é? Ter a família a telefonar-me a dizer ela desistiu, suicidou-se. Eu conhecer essas pessoas e 10 minutos depois estar a falar no Parlamento.
Ou eu própria estar a passar por situações pessoais como aqui a que estamos a falar, não é? Mas 2 dias depois tinha que estar a trabalhar. Foi uma fase, uma lei que me levou ao limite, e depois com este resultado eleitoral. O que é que acontece? Acontece que a saúde mental paga muito e felizmente lá está, eu posso ter acompanhamento, e tive fases na vida, neste percurso político, que a conjugação de todos os fatores juntos levaram-me a ter acompanhamento. Terapia, senão eu não teria... por exemplo. Terapia, por exemplo. Terapia, sim, claro, senão não teria conseguido continuar. E agora, desde 18 de maio também, em ti, lá está, e nos teus camaradas, como referias, ainda há um choque presente, podemos dizer assim. Há um choque, mas também está a ser digerido, uma enorme vontade de lutar. Porque eu acho que um socialista desistente é um socialista com uma gripe muito forte. Porque há uma vontade muito grande de lutar, porque nós somos de um partido que tem pais fundadores, gente fundadora, que lutou na clandestinidade, que foi presa, que foi torturada, e portanto, como é que é? Queres honrar a ficar história? em casa a chorar, ou vamos à luta? Tu acordas cedo sempre porque tens a cabeça muito agitada, também li isto. Tenho, mas isso não é qualidade nenhuma. Eu tenho mesmo uma espécie de insónia permanente? Não, é uma coisa que eu sou tratada clinicamente, Ok. portanto é uma condição clínica. Eu tenho pensamentos rápidos demais que eu não consigo abrandar, e portanto se as circunstâncias Estimularem essa parte tua. estimularem isso, e eu já sou ansiosa por natureza, digamos que aquilo a que eu me dedico não ajuda a que a minha cabeça seja tranquila. Se eu tivesse uma vida mais tranquila, estava a aulas, ia para casa, se calhar não tinha que fazer grandes coisas, grandes meditações, grandes exercícios de respiração. Como a minha vida é o que é, essa minha condição É ativada faz com mais que vezes. eu acorde, por exemplo, a maior parte das noites nos últimos 2 anos, 3 vezes por noite. E a última às 5 e já não volto a dormir. E sem filhos. Imagina se tivesses filhos. Não, eu não tenho filhos, não é? Por alguma razão. Eu não quero ter filhos. Mas tenho 18 sobrinhos e sobrinhas que me enchem as medidas. Vais a Cabo Verde várias vezes para ir recuperando desse cansaço. Sempre. Isabel, muito obrigada. Obrigada, Foi um gosto foi um gosto. ter-te aqui. Foi um gosto. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.